Atos 2, a partir do verso de número 42, diz assim a Bíblia: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão, e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos, e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Irmãos, é fundamental eu e você entendermos o que é ser igreja nesse tempo da modernidade. Porque embora nós somos a igreja e nós não somos os primeiros e não seremos os últimos, nós temos uma responsabilidade com a estação, o tempo, com a época que nós estamos vivendo nessa terra, para nós entendermos o que é ser a igreja de Jesus. Quando Jesus pergunta aos discípulos o que é que as pessoas dizem ao meu respeito que eu sou, eles disseram, uns dizem que você é um profeta, que você é um mestre, outros falam que você é João Batista, mas Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus olha para ele e dá uma revelação a ele, dizendo, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou essa verdade, mas foi o meu Pai que está no céu. E eu te digo, tu és Pedro. A palavra Pedro significa do grego Petrus, fragmento de pedra, fragmento de rocha, lasca da pedra. E sobre essa pedra, aí sim, Petra, falando sobre ele, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E Jesus está anunciando o início da igreja. Quando Jesus morre, ele ressuscita. Ele diz, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E 120 irmãos estão reunidos no cenáculo, e o Espírito Santo de Deus se move e vem como um vento veemente, línguas como labaredas de fogo são vistas entre eles, e todos ficam cheios do Espírito Santo. Naquela época havia uma festa judaica, e as pessoas estavam de todas as regiões ali, judeus de todos os lugares, e eles acharam inclusive que aquilo que estava acontecendo é que esses 120 irmãos estavam embriagados. E agora, na unção do Espírito, Pedro vai falar sobre o Evangelho. Em Atos capítulo 2, Pedro faz um discurso falando sobre Jesus, falando da obra da cruz, da morte e da ressurreição. E naquele dia, 3.000 pessoas entregam a vida a Jesus e dá o início àquilo que Jesus profetizou, que Jesus tinha declarado, eu estarei edificando a minha igreja. E ali eles começaram a congregar todos os dias no pátio do templo, e eles partiam o pão, eles se dedicavam ao ensino apostólico, a comunhão e o partir do pão, as orações, estavam cheios de temor, e os sinais e maravilhas aconteciam. E essa é a igreja que nós precisamos voltar a ser, porque a igreja que Jesus vai buscar é essa igreja. A igreja final vai ser igual à igreja inicial, e nós precisamos nos enquadrar a essa verdade bíblica. A nós entendemos que igreja não é a construção de um prédio, a igreja não é aqui eu vou, a igreja é quem eu sou. Eu fui chamado para ser a igreja de Jesus nessa terra. Nós somos chamados para ser a igreja de Jesus nessa terra.
Nós somos o corpo. Cristo é a cabeça da igreja. Nós somos a extensão de Jesus na terra. Ela tem diversos nomes, porque se obrigou a ter. Ela tem diversidade de pessoas, raças, etnias, lugares, povos, povoados. Mas onde dois ou mais se reúnem em nome do Senhor, a igreja está se reunindo. Nós somos a igreja de Jesus Cristo na terra. Você é a igreja de Jesus Cristo na terra. Em Atos 2, 42 diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Diga comigo, e à comunhão. Ao ensino e à comunhão. Diga, ao ensino e à comunhão. Então é o que nós estamos fazendo aqui. Você está aprendendo a Bíblia, mas também nós estamos em comunhão. Esse é o propósito de nós sermos a igreja. A igreja não pode ser vista como um lugar onde eu vou para preencher meu domingo. Não. Eu preciso aprender o que Deus está falando comigo no domingo para usar já na segunda-feira. Porque o depósito que Deus me faz no domingo, na segunda eu aplico. É o ensino e a comunhão. E eu quero destacar hoje, irmãos, essa palavra comunhão. Comunhão no grego vem da palavra koinonia. A palavra grega para comunhão é koinonia. E koinonia significa comunhão. E esse termo foi muito usado no Novo Testamento. Koinonia é muito usado. Ele tem um sentido de estar junto. Comunhão é estar junto. Não só fisicamente, mas unidade e propósito. Às vezes nós não estamos juntos fisicamente, mas nós estamos juntos no mesmo espírito. Então comunhão, koinonia, dá o sentido de estar junto, participação, compartilhamento e contribuição na vida do outro, por aquilo que Deus está fazendo na sua vida. É através da comunhão que Deus alcança as pessoas. Eu quero falar de koinonia nessa manhã, irmãos. E eu quero falar de 3 tipos de koinonia: com Deus, com as pessoas e com a igreja. 3 tipos de comunhão: com Deus, com as pessoas e com a igreja. Quais são os tipos de comunhão que eu quero falar hoje? Você está aprendendo? Diga comigo: com Deus, com pessoas e com a igreja. Existem outros tipos de koinonia na Bíblia. Eu separei esses 3 que são os básicos. Eu quero que você abra a tua Bíblia, por favor, irmão. Em 1 Coríntios capítulo 1, verso 9, eu quero falar com você sobre a comunhão com Deus. 1 Coríntios capítulo 1, verso 9. Está escrito assim em 1 Coríntios capítulo 1, verso 9: fiel é Deus, o qual os chamou você, me chamou, a comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então em 1 Coríntios capítulo 1, verso 9, está dizendo que Deus chamou você a comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu só tenho comunhão com Deus através de Jesus Cristo. A minha comunhão com Deus é através de Jesus. Ele foi que me deu acesso à presença de Deus. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Mas através de Jesus Cristo, nós fomos aceitos pelo Pai. E nos tornamos filhos do Senhor agora. E nós podemos ter comunhão com o Pai através de Jesus Cristo. Em 2 Coríntios capítulo 13, eu quero que você leia também. 2 Coríntios 13. A gente sempre termina os cultos profetizando a bênção final do culto.
De 2 Coríntios 13, 14, diz: a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão, diga comigo, a comunhão, diga koinonia, do Espírito Santo, sejam com todos vocês. Quero relembrar você que comunhão é estar junto, comunhão é estar ligado, comunhão é participação, é estar unido, às vezes não fisicamente, mas no mesmo propósito. Então a primeira comunhão que eu tenho que ter no meu dia a dia é com Deus. Irmão, você tem que ter uma devocional diária. Você precisa desenvolver o hábito devocional. Você precisa todos os dias ter um horário na tua casa, no teu trabalho, no teu carro, na hora do almoço, se for, onde você vai ter uma Bíblia, e você vai ler aquela Bíblia, e você vai falar com o Espírito Santo. Você só tem comunhão quando você se sente pertencendo a algo, e se você se sente pertencendo a Deus, como filho de Deus, você não pode passar um dia inteiro sem orar, e sem ler a palavra de Deus. Existe uma comunhão que eu tenho com Deus, e é no meu particular, é no meu secreto. O próprio Jesus disse: quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e fala ao teu pai, que te vê em secreto, e que te recompensa. Existe uma comunhão, irmãos, que não tem que ser necessariamente no quarto, pode ser na sala, pode ser na cozinha, mas você precisa, a partir de segunda-feira, colocar em prática a tua comunhão com Deus. Porque quando você tem comunhão com Deus, a tua comunhão com Deus reflete na tua comunhão com os outros, na tua casa e na igreja. Olha aqui para mim. A sua comunhão com Deus na tua casa reflete a comunhão, a koinonia que você tem com as pessoas do dia a dia, a forma que você vai agir, a forma que você vai interagir nos relacionamentos interpessoais. E quando você está aqui, também afeta diretamente o que o irmão vai receber por aquilo que você recebeu lá na tua casa. Então, aquilo que você recebeu de óleo na tua casa, quando está aqui, o Espírito Santo derrama na vida de alguém que está perto de você. A primeira coisa que você tem que voltar a desenvolver, se desenvolve, continua, mas se parou, tem que voltar. O devocional, a leitura da Bíblia e a oração diária. A leitura da Bíblia e a oração diária. Eu tenho comunhão com Deus através de Jesus, mas Ele é a palavra, através do Espírito Santo, então é em oração. A primeira koinonia é com Deus. A segunda koinonia que eu quero ensinar você, irmãos, hoje, é com as pessoas. Abra a tua Bíblia, por favor, em 1 João capítulo 1, verso 7. 1 João 1, 7, por favor. Em 1 João capítulo 1, verso 7, está escrito assim na Bíblia: se porém andarmos na luz, como Ele, Jesus, na luz está, nós temos comunhão com os outros, ou seja, nós temos koinonia um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então eu quero dizer aqui, irmãos, que a Bíblia está dizendo se nós andarmos na luz, mas eu posso dizer aqui, se nós andarmos nas trevas, como Deus não está nas trevas, é aí que ao invés da comunhão, vem o distanciamento. Mas quando eu estou andando na luz, na palavra de Deus, na vontade do Senhor, é natural, irmãos, que aquilo que Deus está fazendo na minha vida afete as pessoas ao meu redor. Escuta, o casamento é afetado pelo relacionamento do esposo com Deus, o casamento é afetado pelo relacionamento da esposa com Deus.
A Bíblia diz assim: se a mulher é cristã, convertida, mas o marido não é, mesmo assim, o marido é edificado por causa da vida dela. Então existe algo que acontece no relacionamento seu com Deus, que afeta até o seu casamento. Irmãos, uma mulher de Deus não trai o marido, e não pela falta de oportunidade, é porque antes dela ter um compromisso com o marido, ela tem um compromisso com Deus. O marido não trai a esposa, não pela falta de oportunidade, é porque o comprometimento que ele tem com Deus, a koinonia, a comunhão que ele tem com Deus é tão séria, que ele diz: antes de eu ter um relacionamento com você, eu tenho um relacionamento com Deus. Antes de eu amar você, eu amo o meu Deus. Então meu relacionamento afeta os relacionamentos interpessoais. E olha, escute, irmãos, nós vamos ter que decidir como nós vamos ser igreja nesse dia, porque as pessoas sabem que nós somos cristãos, e nós vamos ver pessoas precisando de depósitos que Deus está fazendo na nossa vida aqui, e que vai fazer a diferença na vida dos outros lá. Porque se você anda na luz, assim como Jesus está, a sua conversa com uma outra pessoa purifica ela do pecado. Querido, aqui na nossa igreja, aqui onde nós estamos como igreja, você vai ter que discernir como que você tem que se mover para conversar com os outros. Porque às vezes uma pessoa está precisando de uma palavra que o Espírito Santo quer usar você para entregar. Então você vai ter que discernir que no meio da koinonia eu afeto pessoas. Isso tem que ser de uma forma positiva, construtiva. Primeiro é o relacionamento com Deus, e o meu relacionamento com Deus afeta meu relacionamento com as pessoas. Quando você fica distante de Deus, você se torna carnal, e aí você vai ter atitudes carnais. Mas quando você se aproxima de Deus, você vai se tornando cada vez mais espiritual. Você vai mortificando os desejos da carne, e a pessoa que está perto de você é alimentada pelo fruto do Espírito que Deus colocou na tua vida. Deus trata você no teu interior pelo fruto. Deus trata você pelo fruto do Espírito: amor, bondade, temperança, fidelidade. Tudo é fruto. É Deus tratando a tua personalidade, te tornando cada vez mais parecido com Jesus. Mas quem se alimenta do fruto não é você, é a pessoa perto de você. O fruto é gerado em você, mas como uma árvore, tem sempre alguém querendo se alimentar daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Desenvolva o teu relacionamento com as pessoas de uma forma sábia. A terceira, koinonia, é com a igreja. 1 Coríntios 1:10. Abra ali comigo, por favor. Primeira Coríntios capítulo 1, verso 10, está escrito assim: irmãos, em nome de Jesus Cristo, eu suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Eu vou ler de novo. Palavras do apóstolo Paulo à igreja de Corintos, que estava num problema. Uns diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E essa contenda, essa briga, essa é a defesa da minha verdade. E ele vai dizer: irmãos, como igreja, a gente tem que desenvolver a koinonia da forma correta. Em nome de Jesus Cristo, eu suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam,
para que não haja divisão entre vocês. Irmão, divisão só ganha o diabo. A divisão dentro de casa o diabo ganha, a divisão dentro da igreja o diabo ganha. Onde houver divisão o diabo está ganhando. Mas é na nossa unidade que nós vemos o poder de Deus se manifestando. E ele diz aqui: antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Nós precisamos desenvolver a koinonia como igreja. A gente tem que voltar para os fundamentos. Koinonia é comunhão. O que é koinonia? O que é koinonia? É estar junto, não necessariamente fisicamente, mas no mesmo propósito. Eu tenho comunhão com Deus, com as pessoas e com a igreja. Nós não nascemos para sermos isolados. Você não nasceu para viver isolado. Ninguém pode viver sozinho, irmãos. Nós não podemos ser igual aquele animal ermitão que vai viver a vida na solidão. Não. Queridos, nós nascemos de novo em Cristo, para nós vivemos em comunhão. Eu quero te falar algo importante aqui, que o Espírito Santo de Deus me falou. Quem se isola não permite que Deus o trate. Eu quero ser tratado, eu quero ter respostas de Deus, então você não pode se isolar. Quem se isola, Deus não trata. Porque Deus usa pessoas para tratar pessoas. O convívio não é fácil? Não é em lugar nenhum, irmão. Mas é na comunhão que nós vamos exercer o mesmo propósito e viver esse propósito como igreja. Escuta, a nossa comunhão com Deus vai refletir a comunhão que eu tenho com as pessoas aqui em casa, no trabalho, aonde eu for, no trânsito, irmão, no trânsito. Você cheio do Espírito, toma uma fechada, você deixa passar. Você está muito carnal, você logo taca a buzina. Queridos, a nossa comunhão com Deus reflete aquilo que nós vivemos lá na nossa família e reflete aquilo que nós vivemos aqui como igreja. A falta dela, da comunhão com Deus, vai fazer falta nos nossos relacionamentos. Deus não chamou você para o isolamento, mas para a comunhão. Está escrito na Bíblia, irmão, que é melhor ser dois do que um, porque se um cai, o outro levanta. Tem melhor paga do trabalho. Então é bíblico a unidade, a comunhão. E Deus chamou eu e você como igreja para nós sermos bênção na vida dos outros. Deus chamou você para ser uma bênção na vida dos irmãos. Então, irmãos, nós não podemos falar mal de alguém da igreja. Nós não podemos denegrir o nome de alguém da igreja. Nós não fomos chamados para isso. Nós não podemos nos colocar num lugar de juiz para lançar julgamentos. Isso é pecado, irmãos. Quando você fala mal de um membro do corpo de Cristo, você está julgando. E você não foi chamado para julgar. Nós não fomos chamados para julgar, nós fomos chamados para orar por aquela pessoa. Pastor, mas ela está dando mau testemunho, ele está dando um mau testemunho. Você com seu julgamento, com a sua medida, você não muda a pessoa. A tua oração transforma vidas. A nossa oração transforma vidas. Então nós precisamos aprender a ter misericórdia e compadecer do que aquela vida está vivendo. Ela faz parte do corpo. Irmão, quem fala mal de um membro do corpo está falando mal do corpo. Eu não posso falar mal da minha mão sem dizer ela está descartada do corpo. Não. Eu tenho que falar bem da minha mão. Quem fala mal do membro do corpo está falando mal do corpo inteiro. E olha, irmãos, nós somos chamados para ser abençoadores.
fala mal e maldição, irmão, isso aí, o mundo está cheio. O diabo já faz isso. O serviço dele é o tempo inteiro ser o acusador, porque a Bíblia chama ele de diabo, e a palavra original diabo é acusador. Você está entendendo, igreja? Você está entendendo, igreja? A igreja é santa, irmão. A igreja não é instituição, não é denominação, não é a placa. A igreja é o corpo de Cristo na terra, e Jesus é a cabeça. A igreja é santa. Mas e as pessoas? Também. Mas são imperfeitas. Eu tenho alguém perfeito aqui? Hã? Que bom que você veio nesse culto então, irmão. Porque aí você vai, né, entender. Deus está falando com pessoas imperfeitas. E o pastor é perfeito. Não, irmão, para de procurar perfeição no pastor. Não é. Você só vai se frustrar. Irmão, se a sua expectativa estiver no homem, vai gerar frustração. O único que nunca vai decepcionar você é o Senhor. Existem algumas decepções que você vai ter até no meio da igreja, que Deus permite para você desconstruir a idolatria que você fez. Você idolatrou o pastor, você idolatrou um homem, e aí Deus permite que você se decepcione para você ver o quanto você era idólatra em pessoa. E aí Deus vai mostrar para você: volta a olhar para mim, volta a olhar só para mim. Eu não falho jamais. Volte a olhar para o Senhor. Queridos, se nós quisermos ser a igreja dessa geração, que faz a diferença na terra, quantos querem ser uma igreja que faz a diferença nesse mundo? Não, talvez você não queira. Não, quantos querem ser a igreja que faz a diferença nessa terra? Então olha, se nós quisermos ser a igreja que faz a diferença na terra, irmão, a gente precisa aprender a lidar com as diferenças das pessoas e com os níveis diferentes de amadurecimento da fé. Irmãos, tem pessoas que são diferentes, pensam diferente, nasceram em um lugar diferente, famílias diferentes, e nós estamos na koinonia. No casamento é assim, irmãos. Se você tentar mudar o seu cônjuge, você vai cansar. Aceita do jeito que é, diz é isso. Tem coisa para mudar? Tem. Então o que eu vou fazer? Eu vou orar. Eu vou pedir ao Espírito Santo para transformar. Pastor, mas eu não suporto meu marido que põe a toalha molhada na cama. Você já falou? Já. É melhor você começar a tirar da cama você, porque não adianta. Bota isso em oração e diz: Espírito Santo, convence meu marido a parar de botar, né, a toalha molhada na cama. Porque senão, irmão, você vai viver um lar que poderia ser uma bênção, mas com conflito. E dentro da igreja? Aqui quando a gente está junto, é igual, irmãos. São pessoas com diferenças de personalidade. Escuta. São pessoas com níveis diferentes de amadurecimento de fé. E a gente não pode forçar as pessoas num crescimento que elas ainda não tiveram. Tem pessoas que estão ainda comendo pãozinho, está na papinha. Tem pessoa que comeu um pouquinho mais já está no arroz e feijão. Tem irmãos que já está comendo feijoada. Eu não posso cobrar nada de ninguém, muito menos um posicionamento daquele que é novo na fé, porque ainda não entendeu talvez aquilo que você aprendeu. O filho mais velho em casa ensina o mais novo. Normalmente o filho mais velho é responsável pela educação dos outros irmãos, não é o pai e a mãe. Se você é filho mais velho, tem paciência com o filho mais novo, ensina ele. Você está comigo ainda?
Está com a Bíblia aí? Tiago 4. Tiago 4, verso 11 e 12. Irmãos, não falem mal um dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e o julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está agindo como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Tiago capítulo 4, verso 11 e 12. Irmão, você tem que ter temor para aquilo que é falado aqui dentro, e aquilo que você fala lá fora quando não está aqui dentro. A gente vai ter que aprender a ser igreja de novo. Mas graças a Deus o Espírito Santo está trabalhando em nós. Porque se o Espírito Santo ainda está trabalhando é porque ele não desiste. Deus está levantando uma igreja que faça diferença na terra. Irmãos, pode não haver acordo de ideias, mas tem que ter acordo no propósito. Escuta, pode não ter acordo nas ideias, mas tem que ter acordo no propósito. Pastor, isso é dentro da igreja? É dentro da igreja em qualquer lugar, irmão. Se o casal disser, nós precisamos pintar a parede de casa, e decidir, a gente tem que pintar, porque está feio, está descascado. Bem, a gente vai pintar? Vai. Que cor? Eu quero marrom. E você? Pode ser marrom? Não, eu quero roxo. Você sabe quando que vai pintar essa parede? Nunca. O casal vai ficar olhando para a parede, vai ficar vendo aquele problema, vai descartar e vai dizer assim, não vamos fazer nada. E vai ficar lá, a parede vai descascar e daqui a pouquinho vai aparecer o reboco, porque não houve ninguém disposto a entender que as ideias podem ser diferentes, mas o propósito é que aquela parede seja consertada. Irmão, ideias diferentes separam, mas o propósito igual nos une. Propósitos iguais nos unem. Eu só tenho um propósito: que Cristo seja adorado no nosso meio, e que Cristo seja revelado através da nossa vida nessa terra. As ideias podem ser diferentes, o propósito tem que ser igual. O que nos une não são as divergências de ideias, é o propósito que é igual. Como igreja, é assim que Deus trata, irmãos. Pastor, mas eu já me relacionei na comunhão da igreja e eu me senti maltratado, ferido, decepcionado. Escuta, isso não é só dentro do corpo, isso é em qualquer lugar. Relacionamento pode causar dor, e é verdade. Só que Deus usa relacionamentos para demonstrar amor. Sabe quando você não se sente amado? Vem para o culto. Sabe quando você não se sente mais importante? Vem para o culto. Porque aqui, Deus não vai usar o pastor. Pode usar o pastor, mas pode pegar uma pessoa que dá um abraço bem forte em você. Aí você entende, tem alguém que me ama. Tem alguém que me ama. Eu não ia fazer, mas vou fazer um prático. Fica de pé. Você acorda e você vai deixar Deus usar você. Eu não ia fazer o prático, mas vou fazer. Dá um abraço perto, essa pessoa perto de você. Diga: eu amo você em Cristo Jesus. Eu amo você em Cristo Jesus.
Quer sair do teu lugar? Vai, eu te dou um tempinho, vai. Sai. Eu amo você em Cristo Jesus. Relacionamento pode causar dor, mas Deus usa relacionamento para demonstrar amor, irmão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade. A glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti. Canta pro teu irmão. Precioso és para mim. Não, irmão, tira essa vergonha. Eu preciso de ti. Olha nos olhos. Precioso és para mim, querido irmão. Por favor. Ó, querido, pessoas feridas ferem, mas pessoas tratadas curam. E Deus usa, escuta, olha o que o Espírito Santo de Deus mandou eu falar nesse culto. Deus usa a igreja para tirar o excesso e complementar a falta. Para o irmão pertinho de você, diga: Deus usa a igreja para tirar o excesso em nós, mas também para complementar o que falta em nós. Querido, só se vive em unidade quem tem humildade. Jesus estava dizendo para os discípulos: vou ter que ensinar vocês que quem quer ser maior vai ser o menor. Quem quer ser o Senhor vai ter que aprender a ser servo. Filipenses capítulo 2. Eu falei para você que eu ia ler muita Bíblia hoje. Daqui 2 horas eu termino o culto. Filipenses 2. Filipenses 2, capítulo 1, Filipenses 2, verso 1 ao 3. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão, koinonia, no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Só se vive em unidade quem tem humildade. E no texto de Atos capítulo 2 que eu li, diz assim, irmãos, eles se dedicavam no ensino dos apóstolos e a comunhão, no ensino e na comunhão. O
que nós estamos fazendo hoje aqui? Ensino e comunhão. Ensino e comunhão. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, o partir do pão e as orações. Ah, irmão, o pão já foi partido, você já comeu e bebeu da água, mas ainda faltam algumas orações para nós fazermos aqui, e que Deus só vai responder quando a igreja pedir. E você é a igreja. A sua oração pode ir muito seus efeitos. Essa igreja que se mantinha em comunhão estava cheio do temor. Muitos sinais e maravilhas eram feitos entre eles, irmãos. E os que criam se mantinham unidos. Eles se mantinham unidos. E eles tinham tudo em comum. Nós não estamos vivendo esse tipo ainda de comunidade, porque nós nos distanciamos muito da igreja primitiva. Mas a igreja que Jesus vai buscar é igual à igreja inicial. A igreja final vai ser igual à igreja inicial. A igreja é unida, irmão. Ela tem que ser unida, porque só através da nossa unidade é que Cristo vai ser revelado para a terra. Você não precisa abrir a tua Bíblia não, deixa eu ler para você agora. Efésios capítulo 4, 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Nós temos uma função, e é na nossa unidade que o corpo vai sendo edificado, irmãos. A igreja de Cristo é edificada na nossa unidade. Em 1 Coríntios capítulo 12, verso 12 diz: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Nós somos a igreja de Jesus Cristo na terra, e a gente vai discernir como é essa igreja nesse tempo. Maior é aquilo que nos une do que aquilo que tenta nos separar. Por favor, vai dizendo para a pessoa perto de você: maior é o que nos une do que tudo aquilo que tenta nos separar. Olha para o irmão, diga assim: nós vamos vencer unidos em Cristo. Diga: nós somos um corpo. Fala para o irmão perto de você: eu e você, nós somos o corpo de Cristo. Diga: nós vamos vencer unidos. Agora olha nos olhos do teu irmão, nós estamos terminando aqui. Fala para o teu irmão assim: a sua luta, a partir de hoje, vai ser a minha luta, mas a tua vitória também vai ser a minha vitória. Nós somos um corpo, em nome de Jesus. Amém. Louvor, vem cá. Espírito Santo, obrigado. Como nós vamos viver nesses dias, irmãos? Em koinonia. Koinonia com Deus, koinonia com os outros e koinonia com a igreja. O meu relacionamento com Deus afeta os meus relacionamentos interpessoais e também com a igreja. Nós não somos todos iguais, e graças a Deus que você pensa diferente, mas você precisa respeitar as diferenças. A gente pode até não estar junto fisicamente, mas o que nos une é um propósito, é Cristo. Ele é a cabeça dessa igreja, Ele é o cabeça da nossa igreja. Fica de pé.